Olá pessoas, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo, estou de volta aqui com mais uma história no nosso quadro Contando Sua História, que é o quadro onde meninos e meninas mandam seus relatos e histórias com os boys e as girls Magia das Arábias. Quem quiser participar, manda um e-mail para mim, sua identidade será preservada. Bota lá no texto que você autoriza que sua história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o vídeo vai ao ar, ele não será retirado. E sem mais demoras, vamos à história de hoje. Nossa Maria, ela fala o seguinte. Bom, eu não sei como começar a contar minha experiência, mas vamos por parte. Meu caso se passou em 2008. Na época, eu tinha 17 anos. E era uma frequentadora assídua de lan houses. Eu sempre gostei de estar por perto deste mundo. Tinha MSN, Orkut, e foi através desta última rede social que conheci o Mohammed. Vou falar o nome do boy porque metade da população do mundo árabe se chama de Mohammed, então, ok. Eu sempre fui muito romântica e isso deve-se ao fato de ver isto dentro de casa, no casamento de meus pais. Parabéns, né? Parabéns aos pais da nossa Maria aqui que estão dando um bom exemplo para ela. Sempre gostei de outras culturas, apesar de não gostar da cultura oriental, sinceramente. Porém, tenho uma paixão pelo Egito e foi justamente de lá que o fulano saiu. Ele me adicionou no Orkut e nós nos falávamos pelo MSN, porque naquela época era um pouco mais limitado do que é hoje em dia, a questão da comunicação. De fato, eu sou dessa época que eu acessei a internet pela primeira vez lá por, acho que 2005, 2006, por esse período aí. Eu peguei essa época de MSN, de Orkut, de Yahoo Messenger, que mais? Ball, UOL, os bate-papos da vida. Eu, quando comecei a frequentar a internet, a minha internet era do tempo do Ronca, era ainda internet de escada. Aquela que quando a gente usava a internet, o telefone residencial não pegava, porque a internet era via telefone residencial. E tinha um horário lá que era mais barato, e aí aqui era às 10 horas da noite, aí eu ficava esperando às 10 horas da noite porque era mais barato. Ah, meu Deus, outro tempo difícil. Naquela época, como diz André Simões, que a internet era mato, nós estávamos lá. E nossa Maria continua aqui. Enfim, ele puxou o assunto e eu respondi educadamente. Relembrando, isso foi nos primórdios da internet e não sabíamos desta fama deles. Bom, eu, pelo menos, não sabia. Eu também não tinha essa noção de que existia um grupo específico de homens do mundo árabe que ficava aqui enganando a mulherada. Na minha época, quando eu conheci o ex-marido egípcio, foi em 2006. E naquela época lá, as únicas referências que eu tinha eram dois casais, aliás, três, que tinham casado com homens do mundo árabe e, no caso desses três casais, tudo tinha andado maravilhosamente bem. Que eu posso até citar nomes aqui, era Mariana e Osama, estão casados até hoje, têm filhos, moram aqui no Brasil. Eles são de Cuiabá, acho que é Cuiabá. Tinha Wally e Adam, o Wally era lá de São Paulo. Ela infelizmente acabou falecendo, problemas de doença, acho que tem uns 4 anos que ela faleceu. E ela, casada com um egípcio, morava lá em São Paulo, tudo dado certo também. E tinha... Ai, como é o nome dela, senhor? Bárbara. Eu não lembro o nome do esposo dela. Mas era egípcio também. E com esses três, tudo ok, tudo de boas. Então, sabe aquela coisa assim? Tu olha para os três e fala assim, ai, com eles deu certo, então comigo vai nada bem, vamos embora. Porque eram as únicas referências que eu tinha. Depois, bem depois, foi que eu vim me dar conta que a vida não era um mar de rosas. E aí eu tive acesso a esse infeliz mundo do grupo específico dos árabes mau caráter. E por azar meu, o cara com quem me casei estava lá no meio deles. Bom, vamos lá. Ela continua aqui. O roteiro é sempre o mesmo. Em menos de uma semana ele já fala de amor. Eu me assustei no começo, sabe? Eu sempre fui muito menina. Até hoje, nos meus 30 anos... meus quase 30 anos, quem me conhece pessoalmente acha que eu tenho bem menos. E eu logo desconversei.
Disse que não tinha como ele estar gostando de mim em tão pouco tempo. Detalhe, eu sempre amei novelas mexicanas e acreditava piamente que a vida era daquele jeito, sabe? Uma bobona, diz ela aqui. E ele sabia disso. Creio que através das comunidades que eu seguia, sim, percebi o trabalho que esses caras têm de estudar teu perfil para chegar em você da forma certa. Essa comunidade que ela fala era no tempo do velho Orkut, que nem existe mais, que Deus o tenha. Tinha lá nesse Orkut o que é chamado de comunidades, que era o que? Eram grupos, né, para tratar de assuntos específicos. E eu lembro que lá na minha época eu fazia parte do grupo Eu Amo o Egípcio. E aí só tinha maravilha, sabe? Muito maravilhoso e tal, enfim. Ela continua aqui. E ele usava o argumento de que podia ser assim, sim, podia dar certo. Como nas novelas que eu tanto amava. E eu comecei a ficar obcecada por ele. Escrevia poesias e o enviava. Eu escrevo desde os meus 10 anos. E ele me retribuía. Mas eu sabia que ele fazia aquele copiar-colar. Mesmo sendo nova e mesmo que online, eu entendia que aquilo era muito cara de frases feitas. Ele colocou fotos de montagens nossas e eu fiz o mesmo. Sério, eu achava aquilo o máximo. E isso durou alguns meses, acho que uns 2. Daí eu fiz uma poesia para ele que o título era Distância, baseada em uma que ele fez para mim, que falava algo sobre isso também. Nela, eu descrevia com precisão o que eu estava sentindo sobre o nosso relacionamento. Aquilo que eu sentia era o que eu conhecia como amor entre homem e mulher. Até então eu nunca havia me relacionado com ninguém, nada que fosse tão sério. E nesse mesmo período eu fiz 18 anos. Daí ele começou a vir com uma conversa sobre casamento e filhos, isso principalmente. Aquilo me assustou muito. Eu lembro que eu fiquei tão assustada nesse dia que chorei na hora de dormir. Não me pergunte o porquê. Então, eu meio que me saí do assunto. Eu não conseguia nem dialogar sobre isso com ele. Depois ele veio falar sobre virgindade e eu disse que sim, era virgem. Que meu pai era muito severo e que até então nem namorada eu tinha. Para tu ter uma noção, eu brinquei de boneca até 15 anos. Eu tive uma criação como das minhas irmãs. Aí ela dá aqui a idade das irmãs. Sim, minha família é bem grande. Minha irmã mais nova é bem mais velha do que eu e ela fala aqui que ela é adotada. Por isso tem uma distância considerável entre ela e as irmãs. Enfim, fiz o que sempre fazia depois que conversava com ele. Escrevia. Escrevia em forma de poesias, um tipo de resposta para os questionamentos dele, coisa que eu não conseguia fazer quando conversávamos. E isso se manteve por mais um mês, se não me engano. Tá, ele começou a querer me ver por vídeo. Eu disse que não dava porque estava em uma lan house. E acho que tu sabe como é, né? Sei sim, mas como sei. Antes de eu ter internet em casa, eu também frequentava as lan houses da vida e era um Deus nos acuda. Primeiro que tinha aquele tempo definido, né? Se tu pagava, geralmente o pessoal pagava o quê? 1 hora, e não era barato, viu? Tipo, pagava 1 hora de acesso e aí tu tinha que fazer tudo dentro daquele período ali que tu tinha pago. Porque quando dava o tempo, o computador desligava, a janela lá fechava e tchau. E aí tu teria que pagar mais tempo para poder utilizar. E ficava todo mundo do ladinho um do outro e privacidade zero. Várias pessoas acessando, pessoas que acompanhavam as que estavam acessando, exatamente, crianças jogando no lado oposto dos computadores, ou seja, privacidade zero. E ele meio que se zangou, eu não lembro o que ele falou precisamente, mas passou um tempo e fizemos as pazes. E voltou com aquele assunto de casamento e filhos, só que dessa vez o assunto veio acompanhado de vou te trazer para o Egito, você vai amar. Até então, eu só sabia sobre o Egito o que Hollywood mostrava, mas fiquei novamente assustada. Na época, eu tinha uma amiga que conheceu um italiano e se mudou com ele para a Itália para se casar. Corajosa ela. E detalhe, está lá até hoje, mas com outro italiano. Eu perguntei a ela o que eu deveria fazer, já que ela tinha uma certa experiência.
Ela me instruiu a pesquisar sobre a região, que foi o que ela fez antes de ir embora com o italiano. Foi o conselho mais precioso que alguém poderia ter dado a mim naquele momento. Sim, porque eu estava envolvida demais com aquele cara. Maria, eu tenho que te dar os parabéns, porque tu deixou o teu lado racional falar mais alto do que o lado emocional e tu ouviu os conselhos que essa tua amiga te deu. Tu estás de parabéns. Porque lá naquela época, em 2006, né, quando tu começou a conhecer o cara aqui, não tinha a informação que a gente tem hoje. Então, para a pessoa parar e analisar a situação de forma racional, a pessoa merece um troféu. Porque hoje não. Hoje em dia, erra quem quer, se lasca quem quer. Porque informação tem até demais. Mas lá atrás, filha, não tinha não. Então, parabéns por essa atuação, de ter parado para analisar onde que tu estavas pisando. Isso aí foi a melhor coisa que tu fez na tua vida. Ela prossegue aqui. Eu fui umas 2 vezes à Lan House para fazer uma pesquisa, em horários que eu sabia que ele não me procuraria no MSN. E me assustei com o que li. Sobretudo, sobre como nós, mulheres e estrangeiras, somos tratadas lá. Lembro que ainda havia algo sobre mulheres que iam enganadas para lá. Lembrando que a informação que temos nos dias atuais não equivale à que tínhamos na época. Exatamente. Então, no dia seguinte a isso, mandei uma mensagem no próprio Orkut para ele, dizendo que meu pai havia proibido que eu conversasse com ele. E excluí o meu Orkut e não acessei mais o MSN. Fui voltar às redes sociais em 2010 com o Facebook. E sempre que eu vi uma solicitação de amizade de algum árabe, logo excluía. E isso se mantém até hoje. Meu relato não tem nada de especial. Claro que tem, como não, criatura? Lá em 2006, quando a internet era mato, tu conseguiu ser inteligente a ponto de parar e pensar assim, opa, não tá tão florido assim, bora pesquisar, bora ver onde é que eu tô pisando, para depois eu não me afundar aqui. Claro que isso aqui é especial. Tu teve uma ação que muitas não tiveram. Eu, inclusive, não tive. Eu sou da tua mesma época também, 2006, 2005, por ali. E eu não tive essa inteligência, essa determinação de parar e analisar o que eu estava fazendo da minha vida. Muito pelo contrário. Arrumei as malinhas e ganhei o mundo. Fui lá, atrás do amor. Então, né? O resto vocês sabem que foi que, no meu caso, que foi que deu. E ela prossegue aqui. Meu relato não tem nada de especial, mas quis mandá-lo em forma de conselho para quem ainda tem dúvidas de que daria certo esse choque através de um relacionamento intercultural. Não dá certo. E se der, vai ser aquele 1% dos casos. Super concordo aqui com Maria. Tem casos de brasileiras que casaram com egípcio, com sírio, com turco, sei lá, e deu certo? Sim, tem. Eu conheço brasileiras que estão casadas com... No meu caso aqui, como eu tenho mais acesso ao Egito, então a maioria das que eu conheço está no Egito. E vivem bem. Eu conheço, tá? Eu não estou aqui dizendo que todo egípcio, ou todo turco, todo sírio, todo homem do mundo árabe e afins não presta. Não. Tem homens bons, sim, claro que tem. Mas, infelizmente, desses que estão aqui na internet procurando casamento, esses homens bons, capazes de fazer uma mulher feliz, dos que estão na internet, são minoria, tá? Vou repetir, dos que estão na internet. Porque a maioria dos homens bons não está aqui na internet não, minha gente, não está. A maioria desses que estão aqui caçando casamento são homens de vida financeira difícil, que sonham em crescer na vida e nada mais fácil do que sair do país deles através de um casamento com estrangeira, tá? Até em um dos últimos vídeos aí que eu mandei, eu não lembro quem, mas alguém comentou assim, resumindo o comentário da pessoa, se coloca no lugar deles, se coloca em um país fechado, um país assim, um país assado, então eles não têm chance de nada na vida, então tem que entender também o lado deles. Sim, beleza, eu entendo o desespero de uma pessoa que está num país fechado e que não tem chance nenhuma de crescer e o cara quer sair do país, mas até ter um visto para sair do país é difícil, eu entendo isso. Agora, o que eu não entendo e não aceito é ele tentar realizar os sonhos dele
trapaceando, enganando os outros. Porque é isso que eles fazem. Pega a mulherada aí carente, né, engana a mulherada para sair do país dele. Isso aí eu nem entendo, nem aceito. Tá? Não vem pra cima de mim com esse papo que não rola não, não rola. Quer correr atrás dos seus sonhos? Corra atrás dos seus sonhos. Mas enganando os outros, não. De jeito nenhum. E ela prossegue aqui. Eu aprendi isso mesmo antes de consumir tanta informação e antes mesmo de assistir canais tão ricos delas. Hoje em dia, prezo por minha liberdade, por minha paz emocional e mental. Se você achar que aqui no Brasil não há homem bom bastante para você, não caia na besteira de procurar fora. Os outros países não estão isentos de homens ruins. Exatamente, porque, minha gente, eu não sei o que é isso não. A mulherada, claro que não são todas, claro que é um grupo específico, né? Porque a gente fala A e tem gente que entende dizer, mas é um grupo específico de mulheres que chega assim, ai, fulano é gringo, é estrangeiro, parece que tá dizendo assim, eita, veio o camarada pairando em aspiral, vindo dos anéis de Saturno. E, meu Deus do céu, se eu não pegar esse aqui, eu não vou pegar mais nunca, porque esse aqui tem poeirinhas de Saturno, tem gases de Saturno assim ao redor dele. Ai, meu Deus, é gringo, tem que pegar. Não importa, tá morando embaixo da ponte, mas é gringo, é gringo. Minha gente, homem ruim tem no planeta inteiro. Tem aqui no Brasil, tem lá no Egito, tem lá na Síria, tem lá na Argélia, tem lá na Turquia, tem lá nos Estados Unidos, tem em todo canto, tá? As meninas que ficam encantadas com os gringos, é estrangeiro, tem que desencantar. E tendo no juízo o seguinte, o homem egípcio é ser humano igualzinho ao homem brasileiro. O homem sírio é ser humano igualzinho ao brasileiro. Então vamos desmistificar, vamos desangelizar, se é que tem essa palavra, né? Vamos desflufluzar esse negócio de purpurinar o gringo como se ele fosse um ser da quarta dimensão. Não, o gringo é igualzinho ao brasileiro, tá? Prosseguindo aqui. Parem com essa necessidade doentia de querer preencher algum tipo de vazio emocional, principalmente se isso envolver situações tão perigosas. Exatamente, super concordo com essa Maria aqui. E outra coisa, além desse risco que as meninas correm aqui de casar com um cara que não presta, de casar com um cara que só quer de alguma forma para aproveitar dessa mulher, ainda tem o outro detalhe, que essa criatura vai para, das que vão morar no país do cara, vão para um país de cultura totalmente diferente da nossa. A gente aqui não está falando de brasileiras que vão casar com argentinos, né? Que apesar de ser outro país, mas está mais pertinho daqui. De alguma forma, tem alguma semelhança. Eu não estou falando de brasileiras que vão morar, sei lá, nos Estados Unidos. Está um pouquinho mais distante, mas ainda assim está nas Américas aqui. Tem alguma semelhança? Não. A gente está falando aqui de mulheres que estão se relacionando com homens de outra cultura que é totalmente, mas totalmente o extremo aqui da nossa. Então ela vai ter que lidar com o cara, vai ter que lidar com a cultura do cara, e isso não é fácil. Até mesmo para quem teve a sorte de se casar com uma pessoa do bem. Nem as que se casaram com os caras do bem estão isentas de toda dificuldade de uma aculturação. Então tudo isso tem que ser pensado, porque a mulherada age assim. Parece que casamento é a solução dos problemas mundiais. Que se não casar não vai ser feliz nunca. A felicidade absoluta, eterna para sempre, amém, está em um casamento. Então eu tenho que casar. Não importa, eu tenho que casar. Minha gente, nós temos que parar com esse negócio. A felicidade tem que vir daqui de dentro e não de fora, principalmente de casamento. No dia que a mulherada entender isso, começar a dar valor a ela mesma, muita coisa vai mudar. E essa mulherada, quando chegar um homem desse aí querendo se aproveitar, ela vai dar um chega pra lá rapidinho. E fazendo isso, ela vai atrair para si homens bons, homens que vão chegar à vida delas para somar e não para dividir, como a maioria desses caras aqui faz. E nossa Maria finaliza aqui. É isso, eu amo este canal. Maria, muitíssimo obrigada. Se na época tivesse YouTube,
Se tinha, não era popular? Eu acho que tinha, mas era muito basiquinho, não tinha toda essa abrangência que tem hoje. Teria me poupado dos dias de pesquisa numa lan house, lembrando que era gasto de dinheiro, né? Sim, naquela época, tu tá em lan house, era um dinheirinho, fio, era gasto. Mas acredito que tudo acontece com um propósito e isso me fortalece até hoje. Obrigada por tudo e espero que minha singela experiência sirva como conselho. Mesmo que eu não conheça pessoalmente quem assiste o canal, acho que é dever cuidarmos dos nossos, assim como a cultura árabe faz. Eu vou até repetir isso que ela fala. Mesmo que eu não conheça pessoalmente quem assiste o canal, acho que é dever cuidarmos dos nossos. Perfeito, sabe? Perfeito. Dia desse eu tava aqui lendo os comentários em algum vídeo que eu não lembro qual que era. Porque, tipo, eu não comento eu não respondo todos os comentários, mas eu leio. Infelizmente eu não tenho tempo disponível para estar comentando um a um, mas eu leio todos. E aí teve um comentário que a pessoa dizia assim: ai, você não se lascou? Deixa eles se lascarem também. Você não aprendeu? Deixa essas mulheres pra lá e deixa que elas aprendam também. Poxa, que egoísmo, né? Se eu posso ajudar alguém a não cometer os mesmos erros que eu cometi, eu vou deixar a pessoa se lascar todinha. Se eu tô vendo que a pessoa tá trilhando o mesmo caminho que eu trilhei e eu tô vendo que a pessoa vai se lascar como eu me lasquei, eu vou ficar aqui de camarota assistindo a desgraça do outro, podendo eu ajudar? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Embora aqui, como Maria falou aqui, mesmo que eu não conheça pessoalmente quem assiste o canal, a maioria esmagadora das pessoas que estão aqui nesse canal, das pessoas que me enviam os e-mails, eu não conheço pessoalmente. Mas mesmo que eu não conheça pessoalmente, mesmo que eu não tenha uma amizade íntima com essas pessoas, mas elas são pessoas, elas são seres humanos, elas têm sentimentos, então por que não ajudar? Independente de serem minhas melhores amigas, meus melhores amigos ou não. É um ser humano que precisa de ajuda, que precisa ter seus sentimentos valorizados. Então, por isso que não só eu, mas muitas meninas aí que também fazem vídeo nesse formato aqui, está aqui, tirando um pouco do tempo para, de alguma forma, ajudar a mulherada a não cair nas mesmas ciladas que a gente caiu, que outras pessoas caíram, e a gente está aqui ajudando, tá bom? Maria, muitíssimo obrigada por teres enviado aqui a tua mensagem. Parabéns mais uma vez, porque tu conseguiu fazer o certo, tá? E você que está aí me assistindo, muitíssimo obrigada também por estar aqui comigo. Manda a tua história também, tá? E a gente se vê lá nos comentários no próximo vídeo. Tchau, tchau!